Boa noite, boa tarde e bom dia a todos que assistem a este canal. Meu nome é Gadiel e seguimos com o projeto Resumindo os Capítulos da Bíblia. Neste capítulo, estamos então no capítulo 10 de Hebreus. Lembrando que Hebreus é uma carta que se estende aos hebreus que saíram da circuncisão, saíram da antiga aliança e estavam então vivendo o evangelho, vivendo Cristo, vivendo as boas novas do caminho, né? E estavam sendo tentados por pessoas do judaísmo a viverem ritos e obras que a antiga aliança exigia, como forma de complementar a vida cristã, tornando assim a obra e os métodos de Cristo insuficientes para preservar alguém na santidade e na salvação, certo? Ele critica esse tipo de pessoas, mostrando o perigo e a expectativa de fogo que eles sobrevêm, né? Que eles estão debaixo desse destino perigoso se não se entregarem totalmente ao Evangelho. Certo? Este capítulo 10 é uma continuação do que se vinha decorrendo no capítulo 9. Certo? Ele aborda os temas e subtópicos seguintes. Primeiro tema, a oferta única e plena de Cristo. O segundo tema aborda o ânimo e perseverança na fé. Como perseverar e preservar esse ânimo e a fé em Cristo. Desculpa. O primeiro tema, ele está baseado nos primeiros... Eu separei, eu consegui perceber 4 subtópicos do primeiro tema, A, B, C e D, com a introdução que o escritor aos Hebreus fez no primeiro versículo, no primeiro e no segundo versículo. No primeiro e no segundo versículo, ele já descreve de forma sintética o que ele vai falar, né? Isso é característico em vários textos da Bíblia, né? Em vários textos bíblicos. Como nos primeiros 2 ou 3 versículos, né? Ele descreve de forma sintética a ideia principal, né? Então, o tópico A, ele fala comemoração pelo pecado, né? Por que ele tem esse nome? No primeiro versículo de Hebreus, a pessoa que estava defendendo a fé evangélica cristã, fé em Cristo, fala que a antiga aliança não é suficiente porque ela comemora o pecado. Hebreus 10, versículo 1 fala isso, né? Vamos lá rapidinho ler Hebreus 10. Fala desse jeito. O versículo 1. Olha só como está escrito. Está escrito assim, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam, né? As pessoas que se achegam, tentam se achegar a Deus por intermédio da prática da antiga aliança, que inclui os sacrifícios, né? Porque maldito o homem que falhar num ponto da lei e não praticar o resto, né? Não adianta, eu não sigo somente... para mim, a lei, a parte cerimonial ficou inútil. Mas o resto das outras coisas eu sigo. Isso é hipocrisia, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, maldito todo homem que não observar e praticar todas estas ordenanças. E sobre ele está essa maldição. A maldição de Deus, de Deuteronômio 28. Então, não adianta dizer hipocritamente que a primeira aliança, da parte dela fica a vigor, porque deve se praticar toda. Não parte dela. Não que eu acho mais prático, não. Todas você tem que praticar. Se você for praticar, tem que praticar toda. E se você falhar num ponto, se faz culpável de tudo.
certo? Então, há uma comemoração pelo pecado, há um memorial, né? Fala aqui, ó, né? Cada ano, de outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificar uma vez os ministros nunca mais teriam consequência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração dos pecados. Versículo 1 e 2 e 3 que eu li anteriormente, agora, esse é o 3 especificamente. Se faz comemoração do pecado, porque se relembrava toda vez que se impunha as mãos sobre aquele cordeiro, né? Tanto do bode que era oferecido a Sacel, segundo o Deuteronômio ali, e se era jogado no deserto, quanto no bode, quanto no carneiro que era sacrificado, né? O carneiro, na ovelha ali, era sacrificado, anualmente se fazia isso. E se citavam todos os pecados do povo sobre esse carneiro e se degolava. Com um exemplo perfeito disso aí. O pecado, a gente pode assemelhá-lo com uma úlcera neuropática, digamos assim, né? Ou com uma úlcera de algum que está infeccionada, certo? E a pessoa não sabe tratar essa úlcera, em vez de passar um suave naquela úlcera, limpar, tratar, para saber qual tipo de microbioma de bactéria está ali atuando, carcomendo aquela ferida, aquele tecido, ao invés de limpar e tratar e passar os remédios certinhos de regeneração e fazer toda a asepsia, antisepsia, limpeza e lavagem da ferida, e todo aquele cuidado, certo? A pessoa não tem nenhum desse conhecimento, então apenas o que ela faz? Joga uma aguinha, tampa de novo com a gaze e só troca de gaze e joga uma aguinha e pronto. Não faz uma asepsia corretamente, não faz uma limpeza, não faz uma investigação de tipo de antibiótico para tratar aquela ferida. Então aquela bactéria se fortalece e vai comendo tecido até chegar no tecido ósseo, até dar uma osteopatia. E então passa-se a o quê? Decepar o membro. No caso, é isso que acontece, porque é uma infecção no osso. Então daí para frente é só decepar um membro. Isso é que o pecado faz. Ele vai carcomendo quando não é tratado de forma específica e eficaz, certo? Então, o único sacrifício específico e eficaz que destruiu o poder do pecado na vida do ser humano caído foi o sacrifício de Cristo, foi um trabalho pleno. Porque não é preciso repetir mais. Esse, uma vez para a frente, foi feito para a purificação daqueles que creem, certo? Por isso que a antiga aliança ela é além do recipiente da antiga aliança ser defeituoso, a mensagem não era exata, certo? Além da mensagem não ser exata e ser impossível ser praticada, né? E esses mandamentos serem impossíveis, certo? O recipiente era defeituoso. Então, eram dois problemas. Tanto no nível que se exigia, quanto no nível muito baixo do recipiente, do receptáculo, que era o povo, o ser humano, que recebeu a antiga aliança. Então, não era compatível. Por isso que está escrito, o fim da lei é Cristo para a salvação de todos aqueles que creem. A lei te espreme tanto, te exige tanto que te empurra para Cristo. Certo? Esse é o intuito. E a gente vê isso, o poder maravilhoso da nova aliança, lá no versículo 16 e 18 de Hebreus, né? Que fala desse jeito. Fala assim, ó, e este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Oblação é sacrifício, né? Sacrifício realmente de sangue. Então é isso. O sacrifício de Cristo foi pleno, único e para sempre, para satisfazer as exigências divinas a respeito da justiça, da ira e da misericórdia e da graça. Tudo se cumpriu na cruz. Então, é outra aliança, né? É outra aliança. Jesus, a palavra viva, passa a estar
gravado em nossos corações, passa a viver e nos dar vida para viver uma vida que agrada a Deus na nova aliança, certo? O ponto B fala que uma imagem não exata dos bens futuros. Esse é o versículo 1, né? Por que não era uma imagem exata dos bens futuros? Porque era uma prototipo, eram figuras que mostravam simbolicamente o trabalho que Cristo faria pelo seu povo, né? De limpar os pecados, de nos curar, de mostrar sinais que revelassem que ele é o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, e que através dele se tem a vida eterna, certo? Então, aquela imagem daqueles bois, daqueles bezerros, daqueles bodes, né, era tudo mostrando, olha, assim como Isaac foi entregue, né, e na última hora foi colocado um cordeiro, né? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O João Batista falava, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias que vem morrer por causa para a salvação de muitos, certo? Então não é uma imagem exata, né? Os versos 5 e 8 falam o outro lado da nova aliança, né? Falam assim, porque entretanto no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparastes, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, como no princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como assim diz, os sacrifícios e ofertas, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então, Deus já estava cansado desses sacrifícios, que eram uma mensagem vívida do que Deus exigia. Alguém tem que pagar para que minha ira se aplaque. Um dos meus atributos é a minha ira e aí a minha justiça. Tem que ser aplacados. E como eu também sou misericórdia, como eu também sou amor, como eu também sou compaixão e longanimidade, eu coloco então uma lei de misericórdia para que inocentes morram no seu lugar, que eram os animalzinhos novos de 8 a 7 dias, que eram animalzinhos puros, né, sem alguma relação com o pecado de vocês. Só que o povo era tão habitolado, tão egoísta, e era tão mortos entre seus delitos e pecados, que não percebiam a maquete que estava na frente deles, né? Todo ano, mecanicamente repetiam o sacrifício, mas não entendiam. Não entendiam, estavam nem aí, porque o ser humano está morto sem delitos e pecados, não entende, está cego. Então, realmente viviam nas sombras. E depois de 2, 3 dias, 4 dias, voltavam para sua vida ímpia, se escondendo debaixo de matagais, indo para jardins e altos morros lá em Israel para sacrificar seus próprios filhos a Moloque, a Mamon e aos deuses pagãos e seguirem rituais paralelamente, de forma escondida, seguindo uma vida de adoração a Deus e adoração aos demônios em forma de ídolo, certo? Então Deus já estava harto disso. Então ele encarna o seu filho, se encarna em seu filho e se oferece de uma vez por todas para trazer vida às pessoas que estavam na sombra da morte, certo? Esse é o ponto B. Ponto C. Não pode aperfeiçoar, certo? Versículos 1, 2 e 3 fala aqui. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração de pecado. Então, por isso que se fazia todo o ritual para continuar aplacando a ira de Deus, para continuar aplacando a ira de Deus, para continuar cobrindo os pecados, mas não tratados. Não eram tratados os pecados, eram cobertos, mas não eram tratados. O pecado já estava carcomendo por dentro. Não é à toa que Isaías disse, né? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, né? Foi ferido, né? Em outras profecias de Isaías diz que o povo de Israel não tinha mais solução. Estava todo carcomido, cheio de feridas purulentas que ninguém tinha tratado.
certo? Era o pecado do seu povo. Acho que capítulo 1 e 2 fala sobre isso. Isaías criticando o povo de Israel e os seus pecados, fazendo uma comparação como se fossem feridas, né? Certo? E os bens futuros, né? Uma imagem não exata dos bens futuros. O bem maior do cristianismo, o bem maior da nova aliança é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o bem maior, a vida eterna em Cristo. Então, todas essas imagens do candelabro, essas imagens das partes ali da barraca sagrada, do tabernáculo, né? Todas as imagens do templo que existiam eram tudo figura de Cristo. Figura de Cristo. Figura mostrando o que Cristo viria fazer, qual seria os méritos, o papel de Cristo, né? Como novo mediador, através do seu sangue, né? Ponto C. Não pode aperfeiçoar. Não pode aperfeiçoar. Por quê? Porque era uma maquete. Era uma figura aproximada do que viria. Certo? O próprio receptáculo da mensagem da lei mosaica era defeituoso. E a própria lei mosaica era incompleta. Né? A própria lei mosaica era incompleta. Né? O sentido não era completo. Era uma sombra do que Deus queria, o mais aproximado do que Deus queria. Isso que não era o todo. Quando Cristo vem, se faz carne, vive seus 30 anos de vida, passa a se manifestar no Jordão, ele, depois de ser tentado por Satanás, supera as tentações de Satanás, vai reúne seus discípulos, ele vai até uma montanha, né? E começa a fazer seu discurso, dando a plena interpretação do que Deus quis dizer aos antigos com a sua lei. Certo? Eu, porém, vos diz, antigamente ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo, com autoridade. Eu, porém, vos digo. Né? Fazendo uma interpretação mais plena da intencionalidade do que o escritor, naquela época antiga, ora, ele mesmo, queria dizer. Né? Certo? Então, por isso não podia aperfeiçoar. Né? Não podia tornar perfeito, porque não existia o novo nascimento. Existia assim uma ideia. Como é que Deus vai escrever no coração do homem o conhecimento do Senhor? Como assim? Como assim? Quando Cristo vem e traz à tona essa verdade a Nicodemos, ele fala: se você não nascer da água do Espírito, se você não nascer de novo, não pode entrar, nem ver, nem perceber o reino de Deus. Como se dá isso? Só Deus pode fazer isso. Que é através do Espírito de Deus faz a pessoa nascer de novo. Certo? Mas ele tem seus efeitos. O vento bate, a gente não vê o vento passando, mas a gente vê seus efeitos. Mesmo mistério acontece com aquelas pessoas que nascem de novo. E essa vida de Cristo em nós, se manifestando, faz com que a gente possa viver de uma forma que a gente agrade a Deus. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Cristo, pelo poder do novo nascimento, que Cristo faz naqueles que são eleitos para a salvação. Né? A lei não pode fazer nada disso. Não pode fazer nada disso. Ela só aponta o teu dedo, aponta uma espada de justiça para te decepar. E te empurra até você chegar até Cristo. E se você se resistir, ela te perfura e você recebe a ira de Deus. Certo? Ponto vamos ler versículos 13 e 14, certo? 13 e 14 fala assim: daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Certo? Aqui está falando sobre o efeito da nova aliança, em contraste da primeira. Né? Os primeiros 3 versículos falam descrevendo de forma sintética a primeira. Esses versículos 12 ao 14 falam o que a nova aliança faz. De uma vez só e para sempre. Aperfeiçoar aqueles que se achegam por meio de Cristo. Né? O ponto D do primeiro tema fala: quem está na lei está nas sombras. Versos 9 ao 12. Vamos ler? Fala assim: então disse: eis aqui venho
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então Jesus, ele tem o seu papel como advogado nosso diante do tribunal do trono de Deus, certo? Ninguém para de cometer pecado. Todo cristão que nasceu de novo tem uma luta contra o pecado. E nessa luta há quedas e vitórias. Deus agora não vê mais a Gadiel. Deus agora não vê mais João, nem a Ana, nem a Vera. Não vê mais ele. Ele vê Cristo. Cristo se interpõe, mostrando os buracos das feridas das palmas de suas mãos e do seu costado, dizendo: Deus, meu Pai, olha a obra maravilhosa que eu fiz por causa deste teu eleito para a salvação. Tu punistes em mim, tu jogaste sobre mim a tua ira. Tenha compaixão dele, não o punas. E Deus vê a obra maravilhosa que Cristo fez. Por isso, Deus gritou quando Jesus te batizou: Este é meu filho amado, em quem tenho alegria. Então, a pessoa, quando nasce de novo, não mais se vê essa pessoa, se vê Cristo. Por isso, Paulo escreve: Cristo em mim é a esperança da glória. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, não a vivo para mim mesmo, mas para a glória daquele que me amou e por mim se entregou. Certo? Então, essa vida passa a produzir frutos, que lá em Gálatas 5, 20, 22 e 23, 24 fala, né? Sobre os frutos do Espírito. Tem uma marca, certo? As pessoas que vivem na lei não conseguem produzir esses frutos, ora, não tem o Espírito Santo. E essas pessoas que acontecem vivem nas sombras, vivem na aparência, vivem nas sombras, cegos, guias de cegos, certo? Porque não vivem em Cristo. Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Certo? Ele é a luz que nos guia até a vida eterna. Certo? O segundo tema vai abordar então o ânimo e perseverança na fé. Temos o ponto A, subtópico A, que fala sobre a confiança de ter um caminho seguro ao Pai. Temos um caminho seguro ao Pai, né? Versos 19 ao 23 fala que temos um caminho seguro ao Pai. Fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que este nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo uma grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, né? O primeiro passo para preservar, né, e construir uma fé e tendo ânimo é limpando nossa confiança e limpando nossa consciência. Como fortalecer e construir uma confiança, uma fé em Deus, em Cristo, né? Tendo uma consciência limpa, não tendo uma vida dupla. Isso falando
no quesito, no que se refere a uma vida dupla em pecado, ou uma vida dupla querendo ser judeu, querendo seguir a antiga aliança, e ao mesmo tempo, com essas obras, complementar o evangelho. Isso é denunciado aqui. Irmãos, temos consciência, tenham uma consciência limpa. Se você segue a Cristo, viva uma total confiança nos méritos de Cristo, na obra de Cristo. Não viva nessas duas águas, mosaico ou outra hora cristão, por medo da perseguição ou por medo de rejeição, que seja, não. Se você ama Cristo, tenha uma consciência limpa. Não seja hipócrita. Viva de acordo com aquilo que você crê, de forma consciente, de forma consciente, né? Uma consciência limpa. Não se faça de bobo, em outras palavras, né? E tenha confiança de chegar a Deus. Porque antigamente tinha essa punição. Você não podia se apresentar perante a um monarca de qualquer jeito. Porque senão você era decepado, sua cabeça era cortada fora. Mas não. Alguém já sofreu essa punição por nós. Alguém já foi sacrificado. Cristo. Então podemos nos chegar com toda a confiança diante de Deus para pedir oportuno socorro, certo? E entendendo que ele é um vivo caminho, um novo vivo caminho. Esse caminho é vivo, não é um caminho morto, o fixo, parado ali, não. É um caminho que te empurra para a glória. Que te empurra, que te leva, que te induz, que te consola, que te leva, que é vivo, né? Um novo vivo caminho, Cristo. Ele ressuscitou, né? Por isso que o ponto B fala que é uma blasfêmia viver no perigo da hipocrisia, de conhecer muito e não praticar o bem, né? Nós limos agora nos versículos, né? 24, né? Versículos 24 e 27 fala isso, que uma das formas de preservar, um dos passos de preservar a fé em Cristo, de construir uma fé em Cristo, além de viver uma vida consciente de que temos um caminho seguro e que não podemos viver essa dupla fase, né? De querer ser mosaico, mas querer ser cristão. Além desse passo, né? Temos também de viver uma vida em que incentive e que se pratique as boas obras de caridade, né? Um cristão que não pratica caridade, que não separa algo do seu bem para fazer o bem a outras pessoas de forma correta, bíblica, então ele está com defeito. Está com defeito. Não está manifestando o fruto do Espírito, da benignidade e da bondade. Certo? Então, uma forma de crescer na fé, além de ter uma consciência limpa, cristã, de que se tem certeza de que tem fé firme em Cristo, é praticar a fé. Fé viva. Eu creio que eu sou cristão, eu sou uma pessoa que nasceu de novo, eu creio que Deus vai prover para mim, eu vou estender a mão para uma pessoa que está precisando. Eu faço bem, independente de quem seja. De acordo com as escrituras, né? Como é orientado. Mas faço bem, né? E aí o versículo 26 e 27 falam assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Que pecado se está referindo aqui? Que pecado? Qualquer pecado? Menti sob pressão e agora perdi a salvação. Não. Não está falando disso. Está falando de quê? O contexto está falando de pessoas que estavam se entregando a uma fé mosaica. Uma fé farisaica. Tá entendendo? É uma fé que queria complementar uma vida cristã às práticas do Antigo Testamento. Queria suplementar o Evangelho às práticas da Antiga Aliança. E isso é pecado. Porque você está pisoteando o sangue de Jesus. Você está dizendo de forma simbólica que Cristo não fez o trabalho pleno. Que ainda temos que praticar as obras da Antiga Aliança. Isso é ofensa diante de Deus. Porque o Filho de Deus foi humilhado. Foi injuriado. Por causa da sua salvação. Por causa da sua restauração. Por causa da sua redenção. Então, cabe a nós seguir as orientações do Sermão do Monte. As orientações dos ensinamentos dos apóstolos. A orientação dos evangelhos. Já não mais a Antiga Aliança.
nem suas obras, certo? Porque são inúteis. Agora devemos seguir as orientações e a doutrina de Cristo e dos seus apóstolos, certo? É isso que é errado. É isso que não tem perdão. Você tendo essa consciência, sabendo que Cristo fez todo esse trabalho pleno, ainda você quer seguir o antigo padrão? Vejam só. Antigamente, as pessoas, na saúde, eles reciclavam as agulhas das injeções, certo? Faziam todo o processo, limpavam o orifício ali, faziam uma nova, digamos assim, aquele furinho das agulhas de injeção, ele pede porque o fio, eles faziam ali o fio de novo, limpavam tudo de novo. Os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de saúde, certo? Faziam tudo isso. Aquelas luvas que hoje se joga fora, eles pegavam aquela luva, limpavam, lavavam, jogavam talco e guardavam de novo. Para reutilizar. Antigamente, não era errado fazer isso. Hoje é errado, porque se percebeu pelas porcentagens de estudos que o nível de infecção prevalecia alto quando se tinha essa prática de reciclagem de materiais. Certo? Quando se fez a comparação com o descarte e a utilização de novos materiais, se percebeu que o nível de infecção, de cruzamento de infecções, caía pela metade. Certo? Então, se eu tenho consciência limpa como profissional de saúde, como enfermeiro, certo? E ainda continuo nessa antiga forma de lei sanitária, de cuidados hospitalares, eu estou sendo mal. Não, que eu faço de boa consciência. Está com a consciência perturbada, porque a lei fala que isso é proibido. Certo? Entenderam a comparação? É uma coisa que envolve saúde, que envolve vida ou morte. Certo? Então, eu não posso mais andar no modus operandi da antiga forma de trabalho. Eu tenho que me adaptar à nova. Porque aquilo é vejestório, aquilo foi comprovado que não serve mais para ser praticado, certo? É a mesma coisa, é pecado tentar viver como evangélico e tentando colocar práticas, suplementar com práticas do Antigo Testamento. Então você não tem mais perdão. Porque você está dizendo diante da cara de Deus que não foi suficiente o sacrifício de Cristo. É um pecado, é uma blasfêmia. Ponto C. O Antigo Testamento e a Antiga Aliança eram severas quando eram violadas. Quanto mais se nós resistirmos ao Espírito Santo da palavra do Evangelho. Uma pergunta. Versos 28 ao 31. Fala assim. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testamento que foi santificado e fizeram agravo ao Espírito da graça, né? Abrindo e fechando parênteses, né? Resistindo ao Espírito Santo, né? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, certo? Existem punições severas ao quebrar a lei mosaica. Imagina quando você passa a desprezar o sacrifício de Cristo, que é a única forma de salvação. Só existe expectativa de fogo e destruição, certo? Por isso que o João Batista criticava de forma veemente aos hipócritas fariseus que se achegavam para ser batizados por ele, porque não mostravam frutos de arrependimento, até porque era impossível eles mostrar frutos de arrependimento, porque não poderiam nascer de novo. Aquele banho que eles estavam fazendo era só de figurativo, não entendiam a profundidade daquilo que significava, certo? E não reconheciam ao Messias que estava se manifestando diante dele. Então não era em vão. Então não basta só se batizar, tomar um banho de água ali. Tem que entender, consciência limpa de que está se fazendo ali. Tem que entender o que Cristo fez por nós, o que está se acometendo ali. Eu morrendo juntamente com Cristo nas águas e ressuscitando agora para uma nova vida. Certo?
é a obra sendo manifestada de forma simbólica do que Cristo fez por mim, de forma pública, certo? Então não adianta seguir rituais se não se tem a consciência do peso do seu significado, certo? E o ponto D, o último, né, para fechar, diz: na vida cristã se assume riscos terrenos para ganhar avultados galardões celestiais. Versos 32 ao 39. Basicamente vai falar que que a pessoa que escreveu o Hebreu vai falar: lembre do seu modo antigo de viver antes de vocês serem seduzidos por essas pessoas que traziam essa mensagem mosaica para vocês. Lembre de que vocês enfrentaram perseguição, enfrentaram expoliações dos seus bens por causa do evangelho. Olha, vocês viveram de uma maneira correta. O que está acontecendo com vocês que estão abandonando? Eu não falo porque eu quero que cuidem de mim. Eu falo pelo bem de vocês. Porque quando vocês foram perseguidos, vocês estavam juntando um avultado galardão para vocês no céu. Né? É uma forma de lhes lembrar do Sermão do Monte. Bem-aventurado é aquele que por mim, minha causa e por meus ensinamentos, minhas palavras, forem perseguidos. Porque grande é o galardão de vocês no reino dos céus. Bem-aventurados que foram perseguidos por causa da justiça. Não é qualquer justiça. A justiça que justifica. Justificado, pois, pela fé temos paz para com Deus. É dessa justiça que a gente estava falando no Sermão do Monte. A justiça que justifica, que salva. Da fé em Cristo. Bem-aventurados quando forem perseguidos. E eles estavam sendo perseguidos, né? Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho que batia de frente contra o sistema idólatra, que batia de frente contra o sistema judeu, que não aceitava Cristo, né? Que batia de frente contra todo mundo, contra o sistema romano também, né? Então, se assume riscos terrenos para ganhar avultados galardões. Nós estamos preparados para sermos expoliados, para sermos, como diz tem uma palavra que se utilizou muito, né? Expropriados por causa do Evangelho, certo? Estamos dispostos a sermos obliterados, a sermos de forma cívica, de forma civil, de forma cidadã, sermos obliterados, tirar nossos direitos por causa do Evangelho? Será que estamos preparados? Ou queremos fugir da perseguição, nos amoldando a esse sistema caído? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Cada dia Deus nos ajude que possamos ser fiéis a Ele. Em nome de Jesus. Amém.